Olá, irmãos, é com muita alegria que a gente se encontra às vésperas do Pentecostes, às vésperas do derramamento do Espírito Santo. E nestes nossos encontros, nós vamos falar sobre os carismas ou dons de efusão do Espírito Santo, tá certo? Então eu gostaria de começar essa motivação falando sobre o que diz o nosso preâmbulo dos nossos estatutos, né? Aquela primeira parte, na terceira página, diz assim: a comunidade é fundamentada na experiência carismática de um novo Pentecostes na igreja, através da efusão do Espírito Santo e consequente desabrochar e uso dos seus carismas, com a espiritualidade, vida comum e apostolado que lhes são próprios, serve à igreja e colabora com a implantação da paz no mundo. É muito importante a gente ter essa lembrança sempre no coração, na mente, na alma e no coração, né? Que a comunidade Shalom é fundamentada na experiência carismática de um novo Pentecostes para a igreja. E que o nosso apostolado, né? O nosso serviço à igreja e a nossa colaboração com a implantação na paz do mundo, elas são com o uso dos carismas do Espírito Santo, né? Através da efusão do Espírito Santo e, consequentemente, o desabrochar e uso dos seus carismas. Então, isso é muito significativo para a gente, né? Nós somos uma comunidade carismática de louvor, comunidade católica carismática de louvor. E nós somos uma comunidade onde a vivência do uso dos carismas do Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo enquanto efusão, não enquanto sacramento, e você me entende quando a gente fala batismo, né? Não é o batismo enquanto sacramento, mas a efusão no Espírito Santo, elas são constitutivas do nosso carisma. Então, aí lá na segunda parte, no mesmo preâmbulo, muito interessante, que diz assim: evangelizar para nós no poder do Espírito e com o auxílio de seus carismas, anunciar Cristo crucificado. Olha só, aí diz que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gentios, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Evangelizar para nós é no poder do Espírito e com o auxílio dos seus carismas. Aí eu pergunto a cada um de vocês que me escutam, irmãos da comunidade, seja de vida, aliança ou obra, você tem uma vida carismática? Você vive de maneira carismática? Você vive verdadeiramente no Espírito? Ou você fez um seminário de vida no Espírito Santo, foi tocado, se descobriu amado por Deus, depois entrou num caminho de formação, sentiu o chamado a dar a vida a Deus na vocação Shalom, deu a vida a Deus na vocação Shalom, mas quando reza não tem nenhuma emoção. Nunca profetizou. Uma vez eu, conversando com um consagrado de 15 anos, disse: olha, Deus nunca me deu uma profecia. Deus nunca te deu? Você nunca acolheu uma profecia de Deus. 15 anos de consagrado, nunca teve uma profecia. É bom a gente repensar isso, né? Então, aqui nós não vamos ensinar ninguém a rezar em línguas, porque todo mundo ora em línguas, não vamos ensinar ninguém, nós vamos falar primeiramente dos dons da palavra, né? Os três dons, os primeiros, os da palavra é o dom de línguas, o dom da interpretação das línguas e o dom de profecia. Não vou ensinar ninguém a profetizar, não. Para profetizar, você precisa ter vida de oração. Ah, mas Deus nunca me deu o dom de interpretar uma profecia em línguas. Será? Como é que está a sua vida de oração? Eu gostaria de começar esses dias de formação sobre os dons do Espírito Santo nos interpelando a mim mesmo. Como anda a nossa vida de oração? A nossa vida pessoal, a nossa amizade com Deus, a renovação da nossa vida carismática, por assim dizer. É muito estranho uma pessoa que está na comunidade não ter palavra de ciência, não ter palavra de sabedoria, mal reza em língua e olhe lá. Quando você pede para rezar no que nós chamamos de línguas avançadas, a pessoa que é línguas avançadas nunca ouviu falar.
tem 10 anos de comunidade e nunca teve um crescimento espiritual até no dom de línguas. Como é isso? Talvez a gente precise assim, de um cutucão, de um beliscão, não é? Mas Deus está aí cheio de misericórdia, a gente pode recomeçar e retomar a qualquer hora, a qualquer momento, não é verdade? Então vamos lá. Dons da palavra. E o primeiro dom é o dom de línguas, né? É aquele dom de oração pessoal que a gente recebe, pessoal e comunitário, né? Porque a gente reza também comunitariamente, que se segue imediatamente ao derramamento do Espírito Santo, que se segue imediatamente à experiência de Pentecostes que cada um de nós teve, né? Um dia alguém rezou por nós e pediu o batismo ou a efusão do Espírito Santo sobre nós. E a primeira manifestação do Espírito que pode vir é o dom de línguas, que é o menor de todos os dons. Eu me lembro quando a gente está pregando seminário, a gente morre de dizer, gente, se abra ao dom de línguas. É o menor de todos os dons. Porém, é aquele que abre, que dilata o coração para acolher e receber todos os outros dons. Aí as pessoas dizem, mas como é que eu aprendo a orar em língua? Como é que se aprende a falar? Se aprende a falar falando. Na maioria, né, 80%, 90% das crianças, a primeira palavra que vem à memória, à mente, é mamãe. Primeiro, porque a convivência maior é a mãe, né? A criança, o bebê foi gerado, gestado no ventre materno, é amamentado pela mãe. A mãe quem fica nos primeiros tempos mais diretamente com o bebê. A palavra mamãe é nasalizada, é fácil de dizer. Aí a mãe vai ensinando, vai mamãe. A menina diz mamãe. Então se aprende a falar falando. Se aprende a orar em línguas, orando. Aí a gente fica no seminário, né? Um esforço grande, ore em línguas, dilate o seu coração. Aí eu digo muito assim, vá me imitando, me imite a uma maneira de rezar. Dê glória a ti, Senhor. E a pessoa vai e deslancha na oração em línguas. Você aprendeu a falar imitando a sua mãe. Mamãe. Às vezes tem pessoas que Deus dá a oração em línguas de uma maneira instantânea. Uma irmã daqui de casa estava partilhando hoje, que foi para o seminário, aí cadê o dom de línguas? Nada. Quando chegou em casa no banheiro, tomando banho, ela começou, disparou. O Espírito Santo, disparou nela o dom de orar em línguas. Então existem várias manifestações do poder de Deus. Mas é bem verdade que nós somos os maiores interessados para que Deus manifeste através de nós o dom menor, que é o dom de línguas, né? Então, é muito interessante porque também em Pentecostes foi a primeira manifestação. A palavra de Deus diz lá em Atos, os apóstolos ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia-lhes que falassem. Cheios do Espírito Santo começaram a orar em línguas. Então, é o primeiro, e por assim dizer, é o menor, mas é o que dilata a todos os outros dons. Você compreende a importância da oração em línguas e de crescer, porque Deus, a cada tempo da nossa vida, ele pode até mudar a sua maneira de orar em línguas, a sua entonação. A cada um Deus dá uma entonação diferente. Uma vez eu fui pregar no Seminário do Mundo Novo, em Fortaleza, no Brasil, achei muito interessante. Um rapaz foi testemunho e disse, era muito engraçado que as pessoas rezavam e eu de olhos fechados e a pessoa dizia chinela raida, né? Dizendo que a oração em línguas era o pronunciamento do nome da marca de uma chinela, né? Porque não conhece, iniciante, principiante. Mas a oração em línguas é muito importante. Na oração pessoal, na oração comunitária, vai aquecendo o nosso coração para a nossa vida espiritual, para as nossas relações, para a nossa vida como um todo, todos os aspectos da nossa vida. Uma grande importância a oração em línguas, embora seja o menor de todos os dons, não é verdade? Estando ainda Pedro a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que os ouviam, né? Os fiéis da circuncisão profundamente se admiravam, vendo o dom do Espírito Santo que era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificavam a Deus. Atos 10, a partir do versículo 6. Depois de Pentecostes, Pedro começou a pregar o evangelho, começou a orar no Espírito,
e todo mundo era batizado ali. Deus quer isso hoje, uma efusão generalizada na humanidade, quer se utilizar de você, Shalom, quer se utilizar de nós, não por presunção, porque essa é a nossa vocação. Não é? Por isso que eu comecei lendo o que diz os nossos estatutos sobre a vida carismática, por assim dizer. Não é? Então, o dom de línguas é a primeira manifestação da efusão do Espírito Santo. E foi, não só para os apóstolos e Nossa Senhora, mas para todos aqueles que desejam uma vida de comunhão com Deus. É o primeiro dos dons. Né? É entendido e experimentado por aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito. Através do dom de línguas, palavras incompreensíveis, né, que não são minhas, palavras escolhidas e formuladas pelo Espírito Santo, dão a Jesus o louvor que ele merece. A gente não sabe como louvar, não sabe o que pedir, o que falar, e o Espírito Santo vem rezar a gente como convém e como Deus merece. Não é? Que coisa linda. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 9. Temos dificuldades de aceitar tudo que não provém da razão. Na medida em que cedemos ao dom e abrimos o coração e a mente, as dificuldades vão desaparecendo. Nós somos muito racionais. Né? As pessoas às vezes até se abrem ao dom de línguas e têm o dom de línguas, mas têm dificuldades na abertura aos outros dons. Então precisa voltar e ver como é que acolheu o dom de línguas primeiro. Se você não profetiza, por exemplo, reveja como é que você acolheu no seu primeiro seminário de vida no Espírito Santo o dom de línguas. Retome esse acolhimento do dom de línguas, comece de novo, tá certo? Quando a gente está rezando em língua, o trabalho é todo do Espírito Santo, não é nosso. Eu acho que a gente tem dificuldade porque nós queremos ter o controle sobre a nossa própria vida. Né? E na hora que se está rezando em línguas, o serviço é todo do Espírito Santo, não é nosso. A gente precisa desligar aqui a nossa chave, ou colocar a nossa razão a serviço do Espírito Santo. Mas nós somos muito racionais, não é? Na verdade, e por isso que a gente fica tendo dificuldade, tanto com o dom de línguas e principalmente com os outros. Desligue a chave da razão, deixe o Espírito Santo se utilizar da sua memória, dos seus afetos, da sua imaginação, da sua vontade, da sua inteligência, nos momentos de oração. As pessoas dizem, vamos fazer a oficina, nos ensine a me abrir a profecia, me ensine a ter palavra de ciência. Reze, tenha vida de oração, desligue a chave da razão, porque o trabalho é todo do Espírito Santo. O que a gente faz é só se abandonar. Quem faz tudo é o Espírito. Mas a gente quer ter o controle até na oração da nossa própria vida, né? Pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, pela nossa altivez. Pentecostes é tempo de se deixar abandonar em Deus através do Santo Espírito, tá bom? O Espírito Santo, na verdade, ele socorre a nossa debilidade, por isso que ele vem rezar na gente, porque ele sabe o quanto nós somos débeis, o quanto nós somos lentos e tardos para com as coisas do Espírito, por isso que ele vem rezar em nós, ele se adianta para vir rezar em nós. O que você vai precisar? Só abrir o coração para o dom de línguas e para todos os dons. Tá bom? O Espírito Santo vem em nosso auxílio e auxilia a nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inefáveis. O próprio Espírito que habita em nós, ora em nós e nos auxilia para orarmos e pedirmos o que necessitamos segundo a vontade de Deus. Então, o dom de línguas, você não sabe o que está pedindo, o que está orando, mas você está pedindo com o auxílio do Espírito. O Espírito vem orar em você e faz com que você reze aquilo que é da vontade de Deus, peça aquilo que é da vontade de Deus, se una mais plenamente a Deus. Olha só que coisa linda, gente. Através do dom de línguas, o próprio Deus ora em nós e por nós. É um dom que edifica o homem interiormente. O Espírito Santo refaz o ser de quem ora. O Espírito Santo refaz o ser de quem ora. Ele não se limita a nos ensinar a orar, mas ele próprio ora em nós. Ele não se limita a nos dizer o que devemos, mas ele vem rezar conosco. Olha só que coisa linda. O Espírito Santo não promulga lei de oração, mas confere uma graça de oração. É próprio do Espírito, não é? O dom de língua nos leva a descansar nas mãos da divina providência. Se abandone na divina providência. Não use mais a sua razão, né? Ele torna o homem interior mais livre. Suas palavras coincidem com o que se passa no mais íntimo
do seu coração, ele está inteiramente em Deus e ambos se compreendem e se unem. O momento que a gente está orando em língua é um momento de comunhão plena com Deus. O Espírito Santo vem orar em mim, limitado, fraco, imperfeito, pecador, me unindo a Deus. É uma graça, um momento de graça muito grande. São Paulo nos revela em 1 Coríntios 14, 2, que aquele que ora em línguas não fala aos homens, e sim a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Não é? O homem fala coisas mistério, porque a mistério não se entende. Porque é um encontro profundo da alma do orante com Deus. É um profundo encontro do orante com Deus. Que coisa linda, né, gente? Então, é muito profundo mesmo. Por isso que a gente vai precisar sempre falar nisso, tá certo? Falar em língua significa proclamar uma mensagem de Deus numa linguagem desconhecida, em nome de Deus, para uma assembleia através de línguas estranhas. Né? Às vezes a gente está orando em línguas, ninguém sabe o que é na oração comunitária da comunidade de vida, por exemplo, o momento do louvor em línguas. Todo mundo louvando em línguas, mas é impressionante a sintonia do louvor em línguas. Um que ora mais forte, um que ora numa entonação, mas no final entra-se naquela harmonia, que chega uma pessoa de fora e diz, que coisa harmônica na capela. É próprio do Espírito a harmonia, não é? Eu queria falar agora sobre o segundo dom, né, da palavra, que é o dom de interpretação das línguas. Não é? O dom de interpretação das línguas manifesta-se na Assembleia reunida em oração e louvor a Deus. É um dom do Espírito, à sua igreja, para tornar compreensível aos membros da comunidade a mensagem do Senhor, que eles chegam em línguas. Não é um dom de tradução, não é uma tradução simultânea, como quem está traduzindo inglês, o francês, o espanhol, não, né? Trata-se de um impulso, de uma unção espiritual. O dom de interpretação das línguas é uma ação de Deus, pela qual a pessoa proclama a mensagem de Deus, né? Ele é semelhante e equivalente à profecia. Vem sempre depois do dom de falar em línguas, né? Que é a mensagem em línguas. Uma coisa é orar em línguas. Eu estou aqui orando em línguas. Uma coisa é falar em língua. Eu estou dando uma fala. Você vê que a fala é linear. A oração não. A oração não é linear. A oração é assim. A fala em línguas é linear, como se fosse em reto tom, você compreende? Então, quando o Espírito Santo, ele quer dar interpretação, a pessoa deixa de orar em línguas e começa a falar em línguas. E quando se fala em línguas na Assembleia, o próprio Deus suscita alguém para fazer a interpretação. Você compreende? Então, às vezes a pessoa tem, digamos, uma profecia, fala em línguas, na oração comunitária da comunidade de vida. Imediatamente a pessoa fala assim, meio minuto. Aí a outra pessoa, quando vai interpretar, fala 10 minutos. Por quê? Porque é um impulso, é uma unção espiritual. Aquela outra pessoa, ela captou, né? Deus deu a ela o dom da interpretação, né? Da língua, daquela fala em línguas, e ela vai dizendo de acordo com a sua vivência. Por exemplo, se a pessoa é muito prolixa, é bem verdade que vai se estender. Eu sou muito prático. Né? Se uma pessoa tiver o falar em línguas e Deus me der a interpretação das línguas, eu procuro sintetizar o máximo possível. Por quê? Porque é próprio de mim. É a minha maneira de ser. E a minha maneira de me expressar. Então, se a pessoa é prolixa, vai ser 5, 10 minutos explicando o que foi dito em meio minuto. Você entende? Como não é tradução, mas é interpretação, então, na verdade, ela vai interpretar de acordo com as características próprias dela. Se ela for prolixa, ela vai falar muito interpretando. Se ela for prática, ela vai dizer, Deus está dizendo isso. Não é? É muito interessante, gente. Devemos pedir este dom de forma frequente na oração pessoal e comunitária. Por ser um dom do Espírito, devemos tê-lo em abundância para a edificação da igreja. Está lá em 1 Coríntios 14, 2. O intérprete, após a mensagem proclamada em línguas, sente-se movido a exprimir em palavras normais, convencionais e inteligíveis por todos,
uma mensagem que ele vem do Senhor, mas endereçada a todos para a edificação da Assembleia reunida. A interpretação das línguas deve ser concisa, interpretando com clareza a mensagem do Senhor. Mas aqui tem o estilo de cada um de ser. Às vezes, como eu disse, a pessoa fala meio minuto e a outra leva 10, 15 minutos para interpretar, para dar o sentido do que Deus quer falar. Quem tem o dom da interpretação percebe com clareza que as palavras lhe vêm à mente de forma abundante. A pessoa vem tudo abundantemente na sua imaginação, na sua memória, na sua inteligência, então ela quer colocar para fora e às vezes ela se estende demais, porque é uma graça e é um impulso do Espírito. As palavras lhe vêm à mente de forma abundante e deve dizer o que o Senhor lhe inspira. Quanto mais se habitua, mais facilmente identifica o modo de como o Senhor lhe dita as palavras. É isso aí. Quanto mais a pessoa exercita a interpretação das línguas, por exemplo, na primeira vez que ela foi, por exemplo, interpretar, ela levou 10 minutos e o que Deus falou em meio minuto. Da segunda vez ela vai levar 5, 6, 7. Quanto mais ela exercitar, mais ela vai sintetizando a mensagem de Deus naquela fala em línguas. Você compreende? Então vamos nos abrir a este dom, ao dom, crescer no dom de línguas e começar a falar também em línguas e pedir a Deus o dom da interpretação que Deus dá. E Deus deseja edificar a nossa comunidade, as assembleias de oração, os grupos de oração, os momentos formativos. Eu me lembro na comunidade Shalom, no começo a gente tinha assim, muito manifestação dos carismas do Espírito, profecia, além da oração em língua de palavra de ciência, sabedoria, muito dom da profecia, muito dom da interpretação das línguas. Então vamos retornar às nossas origens. O mundo, a igreja necessita dos carismas do Espírito Santo. Salvação, libertação que vem pelo uso dos carismas do Espírito Santo. Nós somos uma comunidade carismática de louvor e trazemos na nossa essência a efusão do Espírito, como eu já falei, e o uso dos carismas do Espírito Santo, essas ferramentas necessárias para a nossa vida pessoal e para a nossa ação evangelizadora. Ele deve falar sempre na primeira pessoa, como se falasse o próprio Senhor, a pessoa que fala em línguas. Jesus não quer que simplesmente se narre a sua mensagem, mas que pronuncie a mensagem de seu próprio nome, empregando-se a primeira pessoa. Então, o intérprete, quando vai dar a interpretação, ele não vai dizer, o Senhor está dizendo isso. Não, ele vai dizer, meus filhos, eu venho vos falar sobre isso, venho vos exortar, buscai a vida de oração, deixai os pecados de estimação, se for um momento onde Deus vem exortar, sempre na primeira pessoa. Não é alguém que está noticiando o que Deus está falando. O Senhor está falando isso. Ele diz que nós devíamos isso. Não, não é assim. Primeira pessoa do singular. Então é muito simples o dom da interpretação das línguas. O que precisa para ter intimidade com esse dom? Vida de oração. Vida de oração. A gente exercita muito o dom de línguas, porque no dom de línguas nós vamos também, além de orar em línguas, falar em línguas. Além de orar em línguas, falar em línguas, interpretar quem fala em línguas. Mas quando Deus dá o coração, a gente é como aquela parabólica voltada para o céu. É Deus quem coloca o impulso do Espírito em nós. O que a gente precisa? Voltar a vida para Deus. Confissão, uma vida sacramental, Eucaristia, adoração ao Santíssimo, reconciliação com os irmãos. Voltar-se para Deus. E Deus vai ser abundante com seus dons sobre a nossa vida, tá bom? Então, dons da palavra. Primeiro, dom de orar em línguas. Segundo, dom da interpretação das línguas. E o terceiro é o dom da profecia. Por meio do dom da profecia, Deus fala claramente e de forma simples e direta com o homem para edificá-lo, exortá-lo e consolá-los. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 3. Diante da palavra de Deus, da voz divina, devemos nos colocar em atitude de respeito e de obediência. A profecia acontece depois de um louvor a Deus, em línguas, em cânticos ou em palavras, quando a comunidade se reúne em oração ou quando um cristão se recolhe na sua oração pessoal. Depois de um grande momento de louvor, bendizendo, orando, Senhor, te louvo, depois começa a orar em línguas ou a cantar em línguas.
aí Deus pode se manifestar. Aí Deus vem dar mais dons. Além do dom da oração em línguas, o dom da profecia, seja a nível comunitário ou seja a nível pessoal. Não é? Após o louvor, segue-se um silêncio de escuta a Deus. Né? A gente está numa assembleia, por exemplo, a gente louva, canta, bate palma, reza, e depois vem aquele silêncio, que também é um impulso do coração que a gente está conduzindo. Às vezes não precisa nem dizer, façamos um momento de silêncio, todo mundo silencia simultaneamente. Né? E aí depois a gente vai precisar ter os outros dons, que é o dom do discernimento, porque se tiver uma pessoa sem discernimento, começa a bater palma e a cantar bem alto sozinha. Eu já vi isso, não é? Mas aí é um outro dom que nós vamos falar mais na frente, o dom do discernimento dos espíritos. E às vezes o coordenador precisa dizer, vamos silenciar agora o nosso coração, fazer um momento de escuta a Deus. Não é? Quando tem alguém que não tem discernimento na Assembleia, o coordenador precisa dizer. Não é? Para quê? Para receber a unção. Deus está dando unção naquele momento. Não é? E pode vir através de um senso da presença de Deus, um impulso, um movimento no íntimo do nosso espírito, né? E aí Deus vai se manifestar diante da gente que diz assim, eu sinto taquicardia naquela hora da oração, parece que o Espírito Santo está vindo sobre nós, é um impulso do Espírito. Tem gente que diz, eu sinto o coração acelerado, tem gente que diz, eu sinto um formigamento no meu corpo, tem gente que diz, eu fico arrepiado. Aí são os sensitivos de cada um, né? Eu particularmente não sinto essas coisas não, mas eu vejo muitos testemunhos de pessoas que dizem, olha, no momento, quando a gente faz aquele silêncio que Deus quer profetizar, meu coração dispara. Cada qual é cada qual, né? Cada um tem sua forma de ser, foi criado de uma forma. Eu particularmente fico tranquilo, né? Tem gente que diz que tem um calor no corpo, né? É muito engraçado. Então, Deus se manifesta, né? Do jeito que Ele quer. Aí pronto, alguém profetiza em línguas, né? Ou então a oração, a profecia já vem em português, né? Nem sempre precisa ser uma profecia, pode ser não pode ser o uso da interpretação das línguas, a profecia vir uma fala em línguas para depois ser interpretada. Não. Pode ser também que o dom já venha da profecia. Meus filhos, eu renovo sobre o coração de vós isto. Deus falando, também é sempre na primeira pessoa do singular, normalmente, não é? Porque é Deus falando. Não precisa necessariamente ter a fala em línguas para que se haja a interpretação da profecia em línguas. Já pode, todo mundo reza e bufo, Deus se manifesta através de alguém falando na primeira pessoa. Ou Deus empresta o seu coração à boca daquela pessoa e aquela pessoa vai falar o que tem no coração de Deus para aquela assembleia. Se compreende? Né? Então é muito interessante. Geralmente as profecias são ditas na primeira ou também na segunda pessoa, né? Do singular, pois o Senhor é um Deus pessoal e nos falará diretamente. Né? Ele pode dizer, meus filhos, não buscais isso porque eu cuido de vós, não tenham medo, né? Não temas, eu sou o teu Deus, a ti, falando para ti. Então é a primeira ou é a segunda pessoa, porque Deus fala de uma maneira pessoal no dom da profecia. Né? Depois que a mensagem é proclamada, todos devem estar em atitude de escuta para que o Senhor confirme a profecia. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 29. Através das moções dadas a outros membros da comunidade. Né? Então, Deus pode se utilizar da própria palavra, de visões, sentimentos ou palavras para confirmar a veracidade da profecia. Esta tem de estar de acordo com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja e dirigidos à glória de Deus e à salvação dos homens. Uma vez uma pessoa me falou num grupo de oração de jovens em Fortaleza que na oração um menino começou a falar fino, dizendo, meus filhos, eu sou a vossa mãe. Não existe esse tipo de profecia de Nossa Senhora. Né? Maria vinha, Deus dá uma profecia em tom mariano, e o menino falando a voz fina como se fosse uma mulher falando, coisa assim. Então, tem umas situações às vezes absurdas em alguns grupos de oração. A profecia é sempre Deus falando, na primeira ou na segunda pessoa do singular, tá certo? Aqueles que recebem, e é bom que seja confirmado, eu confirmo, é muito bom, você tem a certeza, você não consegue ficar calado naquele momento que a profecia é proclamada, e você tem o desejo de dizer, eu confirmo, porque é Deus quem está impelindo você a confirmar, e é importante que a profecia seja confirmada. Assim, aqueles que recebem a confirmação da profecia proclamada devem se manifestar no meio da assembleia.
Quanto mais uma profecia é confirmada, maior é a fé que depositamos nela e maior é a abertura que será dada para a ação do Espírito Santo naquela assembleia, naquele momento de oração. Você compreende? Então é muito importante. Às vezes termina a oração, o grupo de oração, a pessoa diz, eu confirmei, mas eu fiquei calado, sabe por quê? Não. Eu confirmo, é muito importante. Mas já tinha tanta gente... Mas se Deus lhe deu aquele impulso do coração no momento da oração, é importante que você confirme, não é? O dom da profecia edifica a assembleia. Ninguém profetiza sem o consentimento da vontade, que acolhe a palavra de Deus em sua mente. Se as pronunciamos por medo, insegurança ou respeito humano, podemos deixar de profetizar. Tem gente que diz, eu tenho medo, quando vem meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Fale, Deus quer gritar através de você. Se eu sou muito tímido, eu sou muito encabulado, o que é que vão pensar de mim? Fale, no mínimo você vai passar uma humilhação se não for de Deus. Mas a gente é tão orgulhoso que até medo de passar vergonha no grupo de oração a gente tem, né? Às vezes na comunidade a gente tem medo de passar vergonha na oração comunitária. E Deus dá um impulso, dá emoção e você fica calado porque você é tímido. Você é tímido não, você é ferido, traumatizado a nível emocional e precisa ser muito curado. Timidez é um trauma emocional, você sabia? Medo de se expor. Então Deus quer nos curar, gente. Vamos crescer nesses dons, né? Deus não violenta de ninguém, Deus não força a nossa mente humana contra a nossa vontade. Se Deus lhe deu é porque você já abriu a sua vontade para Deus lhe dar aquela emoção. Você já permitiu, aí depois você fica com medo, porque você é cheio de traumas. Vamos deixar para estar na hora da gente pedir a Deus que cure os nossos traumas, porque a humanidade geme e sofre esperando a manifestação dos filhos de Deus através da gente. Cheio de limite, de fraqueza e de pecado. Pois é, Deus quer, não é? Então, Deus serve-se do nosso consentimento, né? E usa as nossas faculdades, né? Aí nós devemos pedir, o que devemos fazer? Senhor, usa-me. Usa-me, a minha memória, imaginação, vontade, inteligência, o meu coração, Senhor, para te amar. Vem, Espírito Santo de Deus, dá-me o dom da profecia, né? Se submeta. O que precisa para saber o dom de profecia é estar submisso à vontade divina, né? Dê o seu sim. Vem, Senhor, vem sobre o meu coração. Então, pronto, gente, é muito simples. Como crescer no dom de línguas? Orando mais. Peça a Deus que lhe dê novas línguas avançadas. Como ter o dom de interpretação de línguas? Rezando mais, crescendo mais no primeiro de todos os dons, mas que abre a todos os dons. Como ser um profeta na assembleia, na oração comunitária, no grupo de oração? Rezando mais. Não tem fórmula, né? Às vezes a gente vai dar oficina e as pessoas ficam esperando que a gente reze com elas, faça, né? Não tem como. Se você já tem vida de oração, agora o negócio deslancha, tá bom? Então que Deus, nesse tempo de Pentecostes, nos abra os nossos corações a todos os dons, mas de uma maneira especial ao dom de orar em línguas, ao dom da interpretação das línguas e ao dom da profecia, tá bom? Shalom, Deus te abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, shalom.